A seguir, IIGD Irajá. Daniel assentou não se contaminar. Ele colocou dentro do coração. Irmãos, quando o nosso coração é sincero com Deus, o Espírito de Deus trabalha. Não tem quem vença. Muito bem. Só que agora Daniel, depois dos 3 anos, já recebe uma promoção. E o rei começa a pensar em colocá-lo como um chefe dentro do seu reino. Você imagina um judeu ser chefe de babilônicos? Imagina o alvoroço e o tumulto. Pode imaginar? Você pode imaginar num ambiente em que todo mundo gosta de fazer guerra, raiva, ciúmes, inveja. Chega um cristão para chefiar essa turma e começar a orar por eles? Para pensar. Promover paz. 2, 3 estão entrando em contenda, ele chega com a palavra de Deus, com a mansidão, e diz: não é assim, vamos resolver de outro jeito, e dá a palavra, e aí se acalma, tudo acalma. Você já pensou o capeta que estava ali pronto até para cometer um assassinato? De repente ele tem que fugir desesperadamente, porque a luz afastou as trevas. Vocês sabiam que a mansidão é uma arma poderosa? Fala para o teu irmão, mansidão é uma arma. Mansidão é uma arma. Sabe por que mansidão é uma arma? Imagina um casamento onde os dois vivem brigando. Aí um resolve ser manso e resolve escutar tudo e não abrir a boca. Quando um não quer, 2 não brigam. Um vai brigar sozinho. Eu sempre digo isso. Eu sou muito posicionada, irmãos, mas quando alguém quer briga, sou neutra, acabou. Que isso? Comigo não tem briga. Por quê? Porque se eu disser sim, assim, não é não e ponto, acabou. Eu costumo dizer para a turma, eu digo, chamei a atenção 2 vezes, não vai ter a terceira. Por quê? Chega. Eu não brinco de evangelho. Se a palavra tem que ser sustentada. Você falou, sustenta o que você falou. Jesus disse: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Até quando? Até quando a pessoa vai, zombar de você? Ou até quando a pessoa vai contender e você vai? Então o casamento é diferente. Vai brigar, briga sozinho. Pode falar o que quiser. Por quê? Porque o coração tem escudo, meu irmão. Você tem que ter um escudo no coração. O aluno tem que se preparar para uma aula daquele professor escarnecedor. Não tem professor que é escarnecedor? O quê? Ufa, meu pai. Tem professor que é escarnecedor. Escarnecedor. Sabe o que você faz? Como é que você faz? Blindagem. Como assim? Jesus disse: se os teus olhos forem bons, você tem que ter compaixão e dizer a uma pessoa infeliz que precisa de Jesus. E aí? Então você fica firme. Não luta contra a pessoa. Não luta contra a carne e sangue. Deixa falar, deixa xingar, deixa gritar, deixa chincalhar. Qual o problema? Não é comigo. Por que não é comigo? Porque Jesus habita em mim. Tão simples. Prepara o teu coração. Mas aí, o que aconteceu? A postura de Daniel, segura. Você sabe que quando uma pessoa é segura em Cristo, ela é segura de si. O que as pessoas chamam de cabeça feita. Seja cabeça feita por Jesus. Fulano é cabeça feita, ninguém consegue dobrar. Sabe por quê? Porque a cabeça é Cristo, meu irmão. Então o que aconteceu foi, Daniel tinha uma postura. Vou fazer o meu trabalho, não vou me contaminar, não vou andar em grupinho, não vou me contaminar, não vou andar em grupinho. O grupinho do disse-me disse, irmãos, pelo amor de Deus. Dizem que fofoca é só coisa de mulher, que não é não, hein? Olha que não é não, hein? Que tem de homem fofoqueiro. E os irmãos que me perdoem, pela classe, por favor.
Pela classe masculina eu estou dizendo, por favor. Mas o que tem de homem fofoqueiro, irmãos? Fulano, estou te falando, mas tu não fala para ninguém não. Ô Ciclano, eu estou te falando, mas tu não fala para ninguém não. O Daniel, ele era o tipo que muito pecador fala assim, fulano é muito na dele, Daniel era na dele, pronto. Mas era ele com Deus. Irmãos, Daniel, ele tinha uma comunhão com Deus fantástica. Daniel tinha uma comunhão com Deus íntima. Daniel tinha uma intimidade com Deus maravilhosa. Ele era um homem de oração. E ele guardava o que ele havia recebido em Judá, em Jerusalém. Ou seja, o que eu aprendi com Jesus, eu guardo no meu coração. O que eu aprendi de Deus, o que eu aprendi da palavra, o que eu aprendi na igreja, eu guardo no meu coração. Quem guarda no coração não se perde, irmão. Tem gente que guarda só um pouquinho aqui e depois parece que deleta. Não entra. É por isso que muita gente entra nas igrejas e não se deixa transformar por Jesus. Porque se ele entrar, ele vai gerar uma nova criatura ali. Aquele leão bravo, aquele lobo, se torna um cordeirinho. Se torna uma pessoa mansa. Se torna uma pessoa espiritualmente poderosa. Então Daniel, ele despertou inveja. Por quê? Porque o rei, vai no capítulo 3. Perdão, capítulo 6. Vou falar da inveja. Daniel, capítulo 6. O título é Daniel na cova dos leões. Capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Já mudamos de rei aqui, tá? Já não é mais Nabucodonosor, ele é o rei Dario. Mas o Daniel está lá, entra ano, sai ano, ele está lá. Versículo 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo. Está vendo, irmãos? Olha só, quando o coração é perfeito em Deus, ou seja, quando há sinceridade, honestidade, firmeza, né? Em cuidados. Poxa, peraí, quero bem. Às vezes a pessoa contrata. Vocês já viram nos noticiários? Vocês já viram nos noticiários uma família que contratou um cuidador, uma cuidadora para um idosinho, e a cuidadora espancou a idosinha. E teve um caso bem recente. Que a idosinha era posta no sanitário. Só que ela não tinha força, ela ia caindo. E a criatura, né, chamada de cuidadora, espancava ela. Aí a família, a filha, né, descobriu os hematomas no corpo. Aí colocou câmeras. Aí as câmeras, né, meu irmão, filmagem, vai negar o quê? Vai contestar o quê? Então ficou provado o espancamento. Ai, chega a doer na alma da gente. Ai, me incomoda. Só de falar do assunto já me incomoda. Sabe, irmãos, os grupos que mais precisam de cuidado, de carinho, de atenção, são crianças e idosinhos. E pessoas com perturbação. Precisam de muito carinho e atenção, irmãos. Necessitam. Agora, os outros casos, a pessoa que é muito irada, precisa de boa libertação, né? Sim ou não? Porque tem hora, meu irmão, que vou te contar, o sangue sobe. Tem gente que consegue irritar. Não tem? Sim ou não? Eu uma vez atendi um cidadão, o pessoal já tinha ido todo embora, no intervalo, muitos anos isso. Aí chega um cidadão,
sou fulano de tal, doutorado nisso, não sei o que, não sei o que. Eu falei, para que me apresentar o currículo? Isso aqui não é agência de emprego? Aqui é casa de Deus, né? Mas já chegou assim, é que eu fui vítima de macumba e perdi tudo. Falei, bom, né? Falei, então o senhor está precisando de ajuda. Não estou precisando de ajuda. Falei, então não estou entendendo o que o senhor veio fazer aqui. O que o senhor veio fazer aqui? Um orgulho, meu irmão, tá? Sabe quem veio me perguntar? Quais os livros que a senhora leu? Eu falei, senhor, por favor, tá? Ou o senhor senta e espera o culto, ou a porta está ali aberta por onde o senhor entrou. Mandei pastar, meu irmão. Eu não tenho conta de quantos livros eu li. Glória a Deus, tenho 2 super bibliotecas. 2 super bibliotecas. Uma espiritual e uma de todas as áreas que eu gosto. Se eu te disser que eu tenho vários livros de culinária, você vai rir. Mas se eu te disser que eu tenho vários livros de direito do meu curso, que eu ainda guardo, que eu tive carinho, embora não exerça, tá? Mas eu tenho minha biblioteca. Só que isso não faz a minha cabeça. Quem faz a minha cabeça é Cristo. Porque é com Ele que eu venço as batalhas. É com Ele que eu derroto Lucifer. É com Ele que eu acabo com as obras dele. É com Jesus que eu acabo com as obras do diabo. É com Jesus que eu acabo com as obras do diabo, que pensa ser alguma coisa. Então quando vem com essa conversa, meu irmão, e aí quando eu orei, por quê? Não, eu preciso de uma oração, Então o senhor fica e escuta a palavra, na hora da oração a gente ora. E aí quando foi na hora da oração, manifestou o capeta. Quem estava ali? O senhor chamado orgulho. Tem gente que perde tudo e não acorda. O Daniel não, irmãos. Daniel era um homem simples, embora fosse culto, muito culto. Daniel, um jovem super preparado, porque era da linhagem nobre, ele era da família real. E no entanto, lá está ele como um serviçal no reino que foi de Nabucodonosor, que representa o diabo. Mas, vamos lá. E ele com toda a fidelidade serve ali. O que aconteceu? Agora entra o rei Dari e diz, esse moço é bom. Ele é sincero, ele é um trabalhador, ele é inteligente, ele tem uma capacidade incrível e ele é muito honesto. Se eu o puser como uma autoridade no meu reino, eu não vou sofrer dano. Ou seja, se ele vir alguma coisa errada, ele vai passar, ele não vai consentir coisas erradas. Ele não vai fazer acordo com a corrupção. Quanta gente está dentro das igrejas, irmãos, e se deixa corromper. Por dinheiro principalmente, por posição. Tem gente que se for oferecida uma oportunidade para um cargo, para uma promoção, para concordar com falcatrua, tem gente que não pensa 2 vezes. Você vem para cá para o nosso meio, vai fazer parte da diretoria, mas você tem que concordar com isso assim, aquilo assim. Você não pode aí seguir esse ritmo dos crentes, não. Daquele crente chato, você não pode, não. Tem gente que não pensa 2 vezes. Tem gente que não pensa 2 vezes. Irmãos, é preciso ver em que terra a gente está pisando. Nós estamos num mundo podre, mas nós somos de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que mais vale o pouco de um justo, do que o muito de muitos ímpios. Se o diabo não conseguir pegar o coração numa paixão, ele vai tentar oferecer outras vantagens. Se ele não conseguir acabar com aquela vida, com uma enfermidade, porque há um bom entendimento, há um bom escudo ali, ele vai tentar de outras formas. O cristão tem que estar preparado. E por que eu estou falando do Daniel? Porque chegou o dia mal dele. Sabe qual foi o dia mal? Começou o dia mal dele, o mal dele começou quando a inveja entrou no coração, surgiu no coração dos outros do reino. E ele era um homem de oração. Aqui diz no versículo 10 que ele orava 3 vezes ao dia. Lê comigo aqui, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa
Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não entrou em depressão, Daniel não entrou em crise de raiva. Daniel continuou fazendo o que ele fazia. O coração dele está tranquilo, mas é o dia mau para ele. Por quê? Porque querem acabar com ele. Querem acabar. Por quê? Porque ele está tendo sucesso. Porque ele foi promovido. E na honestidade, ele assentou no coração: não vou me contaminar. Quer me botar lá embaixo? Me ponha. Quer me botar lá em cima? Me ponha. Não vou me contaminar. Irmãos, muita gente maravilhosa que anda pelas igrejas, quando chegar na hora de entrar na porta do céu, não vai passar, porque carrega o lucro da corrupção, porque o coração está inchado com orgulho. Não vai entrar, não vai conseguir passar na porta estreita. O Daniel não mudou o comportamento dele. Ele servia a Deus antes dessa armação toda, de toda essa trama. Ele servia a Deus com toda sinceridade e honestidade. Depois de tudo isso, ele continuou da mesma forma. Ele não ficou com raiva de Deus, vai dizer assim: poxa, sou um servo de Deus fiel, não faço nada errado, levo uma vida de oração, me santifico. O rei me ofereceu o maior banquete, eu rejeitei. O banquete do rei é a oferta dos prazeres. Eu rejeitei, e agora eu me encontro nesta situação. Querem me jogar na cova dos leões famintos, que os leões me devorem vivo? Daniel não pensou isso, não falou isso, não murmurou, não se queixou, não se revoltou e não mudou seu comportamento em nada. Ele continuou sincero, amando a Deus, orando a Deus, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele nem tinha uma certeza absoluta que Deus ia livrá-lo que Deus ia livrá-lo da morte. Ele permaneceu fiel, porque ele sabia da eternidade. Mas, no entanto, ele continua em fidelidade. O que acontece? O rei tem que mandar jogá-lo lá, porque já assinou o decreto. O rei não pode voltar atrás. Então, a inveja fez com que Daniel fosse parar na cova. A inveja foi o combustível que moveu aqueles homens. Daniel vai para a cova. O que acontece agora? Aí Deus manda um anjo lá. Deus manda um anjo, o anjo amarra todos os leões, ficam amarrados, literalmente amordaçados lá, com a boca fechada. Você pode imaginar? Um anjo segurou lá todos os leões, só vamos ficar quietos aqui, pá, acabou. E aí? Aí o anjo está lá dentro, junto com Daniel, dentro da cova. Tem um anjo poderosíssimo. Tem um caso de quando Senaqueribe invadiu Judá e Jerusalém, que o rei foi Ezequias, que era um rei super honesto, consagrado, e ele orou junto com Isaías. Deus mandou um anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe. Sabe quantos? 185 mil. Então, para um anjo segurar os leões, aquilo ali não foi nada. Pá, amarrou os leões, a boca dos leões. Você imagina o leão querendo abrir a boca ali com Daniel, ele cheio de famintos. O Daniel, já pensaram o churrasco na frente deles? E eles com uma fome tremenda, e não podiam abrir a boca, não podiam abrir a boca. E aí de manhã o rei vai lá, tá pensando: Daniel, o que adiantou? Você foi tão fiel a esse Deus, você tá aí, deve estar estraçalhado, não tem mais nada de dar. Daniel, dá uma olhadinha aqui comigo no versículo. Quer ver? Isso. Versículo 20. Pega o 19, vai. Estamos terminando, irmãos. E pela manhã cedo levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Senhor, servo do Deus vivo, dá-se o caso, por acaso, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Você dá uma olhadinha no versículo 28. Pula por 28, vai comigo em voz alta. Este Daniel, pois, alguém pôde impedir a prosperidade de Daniel no reino da Babilônia? Alguém pode impedir? Alguém pode impedir a tua prosperidade? Seja fiel até o fim. Glória a Deus. Valeu, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.